Fala pessoal, tudo bem? Eu recebi alguns comentários, no vídeo anterior que eu falei do espiritismo. Um seguidor pediu para mim comentar um pouco sobre pessoas desaparecidas e teve um outro que queria que eu comentasse sobre aparições fantasmagóricas em vídeos. Eu vou tentar comentar um pouco sobre esses dois temas e mais alguns temas sobre isso, tá? Só que eu não vou falar só dos espíritas não, tá pessoal? Porque meu canal não é anti-espírita, né? Mas tá aparecendo, analisando o espiritismo. Eu vou colocar também aqui nesse meio os evangélicos, né? Que os evangélicos têm uma crença parecida, que eles acreditam em demônios e em anjos, né? Eles acham que demônios são pessoas que influenciam as pessoas, o que no espiritismo seriam espíritos inferiores ou obsessores, que nem aquela novela Viagem, né? Que tinha aquele Alexandre, eu vou acabar com todos eles, eu vou me vingar de todo mundo. Seria um espírito obsessor. E já anjos, né, que os evangélicos acreditam, que às vezes ajudam algumas pessoas, seria na crença espírita espíritos superiores, né? Espíritos de luz que muitas vezes ajudam as pessoas. Agora, eu acho meio equivocada essa questão de espíritos, pessoal, justamente por esses comentários que eu recebi e outros pontos, que nem, por exemplo, quando alguém desaparece, digamos que uma pessoa tem um ente querido que sumiu. Inclusive aqui em São Paulo tinha as mães da Sé, né, que eram mães que ficavam lá com placas, quase que uma eternidade, porque seus filhos desapareceram. Poucas conseguiram reencontrar os filhos, então elas ficam lá todo dia e nunca conseguem encontrar seus filhos. Por que um desses espíritos, já que eles têm esse poder, né, por que eles não vão lá e sopram no ouvido dessa mãe onde está a criança? Nem que seja por um sonho. A Bíblia não fala de sonhos? Que José foi avisado em sonho que Maria estava grávida do Espírito Santo? Então, por que um desses espíritos não vai lá e não sopra? Ó, seu filho está sequestrado na casa tal, rua tal, anota o endereço direitinho que eu vou falar, está em casa tal, número tal, vai lá com a polícia que você vai achar ele. Não seria mais prático, pessoal? Não seria uma coisa mais plausível? Ou que nem no outro vídeo que eu falei lá, por exemplo, dos vícios, né? Que teve um rapaz que falou que era... Não foi nem um rapaz, foi uma moça que falou que é um crime você ter um vício porque você está se matando aos poucos. Tá, então por que esses espíritos de luz eles não ajudam essas pessoas que têm vício? Que nem naquela novela Viagem, que eles podem ajudar a influenciar bem as pessoas. Por que eles não vão lá na Cracolândia então? A Cracolândia, inclusive ela mudou de lugar aí, né? Tem uma polêmicazinha com a Cracolândia. Mas a Cracolândia era um lugar que você via várias pessoas se destruindo, seres humanos, em estado quase como se fossem zumbis. Zumbis humanos. Por que esses espíritos não vão lá juntos, né? Já que são vários espíritos, e começam a influenciar aquelas pessoas? Para de usar droga, você não vai mais usar droga, você vai tirar isso da sua mente, para de usar droga, vamos orar, irmãos, você não vai mais usar droga. Por que eles não fazem isso? Eles têm medo de levar uma facada de um nóia? Porque nós humanos temos esse medo, agora eles são espíritos. Que mal que um nóia pode fazer para eles? Nada, eles não vão nem ver eles. Eles podiam ir lá e influenciar todas aquelas pessoas a largarem seus vícios. Não seria uma coisa mais prática? Ou então eles podiam também ajudar a evitar acidentes e mortes, abusos e tantas coisas por aí. Avisar a pessoa, não deixa sua filha ir para a escola hoje não, que tem um tarado que vai tentar agarrar ela. Não deixa ela ir para a escola hoje não. Não seria uma coisa mais prática se houvesse realmente esses seres? Agora, quando é pro mal, a maioria acredita. Não, porque o fulano bebe porque tem um espírito que está fazendo ele beber, ou um demônio, né, segundo os evangélicos. Tá, beleza, agora, e pro bem não tem nenhum? É só pro mal que funciona? Agora, quando o cara realmente está fazendo alguma coisa que tem êxito, eu não vejo eles atribuírem a anjos ou espíritos superiores. Meio estranho esse conceito deles, você não acha, pessoal? Como se fosse um mundo rodeado de influências espirituais na gente. Outro ponto, pessoal, é que se isso fosse verdade, o ser humano seria só uma marionete de espíritos. Vamos supor, por exemplo, que o espírito do Alexandre aparecesse aqui atrás de mim e me fizesse eu matar o meu vizinho. Pega uma arma, pá! Você tem que matar o seu vizinho, mata aquele vagabundo, mata aquele desgramado. Aí eu vou lá, que nem na novela, eu pego uma arma, vou lá e mato o meu vizinho. No final, quem ia ser julgado sou eu, tanto pela lei humana quanto pelas crenças religiosas, que eu iria para um suposto castigo. Ué, então, qual é a lógica do ser humano ter uma consciência própria se o ser humano é só uma marionete desses seres? Faz sentido para vocês? Como se seres espirituais pudessem influenciar nossas escolhas? Meio estranho, né, pessoal? Por exemplo, os evangélicos falam que se um rapaz é homossexual, é a pombagira que fez ele ser homossexual. Eu digo engraçado, né, que mesmo antes de haver uma pombagira, já tinha homossexualidade no mundo. A homossexualidade já é constatada desde a evolução do ser humano. Civilizações bem antigas da humanidade já tinham práticas homossexuais, inclusive na Índia. Na Índia eles eram chamados de terceiro sexo, né, acho que é Jahal, alguma coisa assim. Eu vi até um historiador indiano falando recentemente, né, que eles não tinham nenhum tabu com isso. Mas foi depois que a Inglaterra colonizou a Índia, que levou o cristianismo para a Índia, que começou a ter o preconceito. Mas essas moças, eu não sei bem a palavra, se é Djal, Dahal, uma palavra assim. Tinha naquela novela que eu não vi, Caminho das Índias. Elas eram pessoas que traziam sorte, abençoavam as crianças, os casamentos, essas coisas. Então é engraçado, né? Será que na Índia também tem pombagira? Pombagira indiana?
Eu acho meio improvável, né, pessoal? Agora, uma pessoa conseguiria mudar sua sexualidade por causa de um espírito, pessoal? Você que está vendo esse vídeo, se você é heterossexual, você se interessa por mulher, você sente atração por mulher, sexo oposto, você não pode ver uma mulher gostosa, você tem que dar uma olhadinha. Você ia conseguir mudar sua orientação sexual por causa de um espírito? Você ia passar a se interessar por homens? Não, pessoal, sexualidade é biológica, ninguém ia conseguir ter uma influência alterada por um espírito. Você pode até ter alterada por outros fatores, como um abuso, por exemplo. Mas por um espírito eu acho bem improvável. Não faz muito sentido para mim essa questão, entendeu? De um mundo cercado de espíritos. Para mim não faz muita lógica no meu raciocínio. E por fim, o outro rapaz comentou aí de vídeos, né, de fantasmas e aparições. A maioria desses vídeos, pessoal, são fakes. São vídeos para ganhar views na internet. Porque desde que começou a ter visualizações em aplicativos como YouTube, agora é TikTok, Quais, Elo, ou Zelo, sei lá, tem outro aplicativo aí de vídeos, as pessoas começaram a perceber que isso aí dá views, pessoal. Então começaram a criar vídeos. Na verdade, a falsificação existe mesmo antes da internet. Já tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, sessões espíritas que eram tudo charlatões. Tanto que eu já contei aqui no vídeo para vocês, eu só vou citar, que o médico Houdini, mágico Houdini, ele fez uma guerra contra os espíritas. Ele ia em tudo que é centro espírita e desmascarava aquelas práticas deles. Aí depois ele fez uma oferta de $1 milhão para quem provasse para ele a comunicação com os mortos. Ninguém nunca conseguiu. Nem depois que ele morreu, que ele deixou uma palavra-chave, que ele falou que se alguém dissesse que estava recebendo alguma mensagem dele, era para falar aquela palavra que só ele e a esposa dele sabia. Nenhum médium acertou. Então, só aí vocês veem, charlatanismo sempre existiu nesses meios. Agora, depois que inventaram a internet, você vê muitos vídeos que são fakes. Às vezes o cara mostra lá um espírito passando não sei aonde, sabe? Você vê que a maioria são coisas até bobas até. Teve até um do Brasil que o cara comprou uma câmera nova, ele está filmando, ele vê uma pessoa passando, ai meu Deus do céu! Você vê que ali dá tempo do cara se esconder, não tem ninguém ali. Alguns são montagens até toscas mesmo. E tem alguns que são propositalmente fakes também. Tem um canal que eu gostava muito de ver, eu não vou lembrar o nome do canal, que era em inglês, que é quando eu estava estudando inglês, que eles faziam, eram caçadores de fantasma, né? Eles sempre tinham um caso para resolver. O espírito ou o demônio lá que eles combatiam era sempre a mesma pessoa, que eu achava estranho. E eles mesmos admitiam que aquilo era só dramatização, que não era nada real. Então a internet, você vai ver muita coisa falsa na internet. É preciso filtrar muito. Tem um canal que eu acompanho no Kawaii, que é chamado O Astronauta Urbano, que ele desmascara esses vídeos, tá? Não só esses vídeos, mas tudo que é teoria de conspiração, anti-ciência, ele desmascara. Recomendo que vocês sigam esse cara aí. Pesquisa aí no TikTok Astronauta Urbano, que vocês vão ver que muitos desses vídeos aí, pelo menos a maioria que eu já vi, não são de verdade, tá bom? Até porque, que nem eu falei, os espíritos servem pra quê? Só pra ficar enchendo o saco, aparecer em videozinho dos outros, assustando as pessoas, fazendo bull? Por que eles não prestam pra ajudar as pessoas na prática? Ó, Ronaldo, não sai de casa hoje não, que um cara vai roubar teu celular. Ó, Ronaldo, não sai de casa hoje não, que tá muito frio, você vai pegar uma gripe. Você vai ficar umas 2 semanas gripado. Você agasalha bem, coloca mais uma blusa. Por que nessas horas eles não funcionam? Curioso, né? Então a função dos espíritos é só aparecer em videozinhos toscos pra assustar as pessoas. Complicado, né, pessoal? Então por isso que eu digo, eu prefiro a realidade. Não querendo atacar os espíritas e nada, nem os cristãos, mas eu prefiro a realidade. A realidade é essa que a gente vive, coisas reais, tangíveis, concretas. E a nossa realidade, infelizmente, quando a gente precisa realmente, não aparece um Gasparzinho para te dar um toque ou para te ajudar. Infelizmente a verdade é essa. Teve até só para finalizar o vídeo, teve um rapaz aí explicando para mim que no umbral você primeiro tem que se arrepender, porque eu perguntei para ele se Jesus estava no umbral, né, porque Jesus era beberrão. Ele falou que Jesus era um espírito superior, que não poderia estar no umbral, que era um espírito grandiosíssimo, não sei o quê. Eu digo, cadê a prova de tudo isso, pessoal? Cadê a prova? Tem alguma prova disso tudo? Porque isso tudo é baseado em interpretações de pessoas que supostamente escreveram livros psicografados. Agora, qualquer um pode escrever um livro. E se eu escrever um livro dizendo assim, olha pessoal, quando você morre, primeiro você recebe uma senha e um sorvete de chocolate, tá? Aí vem um velho barbudo conversar com você, bater um papo, te oferece uma cachaçinha, um cigarro. Fala, tá bom, Ronaldo, eu vou arrumar um lugarzinho aqui pra você, vou fazer um esquema pra você ficar num lugar bom, tá? Você vai ficar numa casinha boa, você vai ter site pornô pra você ver, bebida à vontade, mulheres e tal. Cadê a prova? Eu posso criar qualquer história. Posso criar o oposto também. Quando você morre, você fica sozinho, chorando, pensando nos seus entes queridos e tal. Tá, e cadê a prova? Cadê a prova de que esses livros são realmente verdade? Até porque, pessoal, se eu fosse fazer um vídeo, eu já fiz um artigo disso, eu tenho um artigo muito bom criticando essas coisas de psicografia no meu blog, tá? É que ninguém vê o meu blog, não sei porquê. Meu blog tem excelentes artigos, tudo bem que eu não escrevo mais há anos, mas tem excelentes artigos, onde eu falei, por exemplo, por que a tecnologia do mundo dos espíritos acompanha a nossa? É uma pergunta honesta. Por que a ciência do mundo dos espíritas também tem que ser corrigida pela nossa ciência humana? Então são perguntas honestas que eu fiz nesse artigo.
Quem quiser ler lá, tá? Que eu não vou falar muito em vídeo, senão eu vou fugir um pouco do tema e vai ficar meio cansativo, tá bom? Mas resumindo é isso, pessoal. Um mundo cercado de espíritos, eu fico me perguntando qual seria o objetivo disso. Lembra até aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Qual é o objetivo disso, né? Porque não tem objetivo nenhum, tá? Então fica aí para reflexão, tá? E também não tem prova alguma, tá? Mas fica aí para reflexão de todos. Se houvesse realmente um mundo assim, pelo menos os espíritos deveriam ajudar as pessoas em questões práticas. Não, eles não podem fazer você ganhar na loteria, porque isso é imoral, não sei o que. Beleza, compreendo. Por que não ajuda então essas pessoas que têm vício, já que eles falam que elas vão ser punidas? Por que o espírito de luz não chega, por exemplo, para um viciado em crack e influencia a mente dele para ele parar de usar crack? Porque o ser humano ajuda. Quer seja numa clínica, ou numa igreja evangélica, em algum lugar, ou um grupo de apoio, ele tem ajuda. Cadê os espíritos nessa hora? Fica aí para reflexão, tá? Tô falando muito de espiritismo nesse canal. Daqui a pouco vai ser analisando o espiritismo. Mas enfim, pessoal, quem gostou do vídeo, por gentileza, dê um like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais para as pessoas verem, seus grupos de WhatsApp, Facebook, etc. Se inscreve no canal e ativa o sininho, ou considere entrar na lista de transmissão que eu tenho, de aviso, WhatsApp, Telegram, não é grupo. E comente também o que você achou que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.